E aí, pessoal, boa noite. Vocês estão bem? Felizes, animados, avivados, abençoados, firmados em Cristo? Amém ou não amém? Deus é bom e o diabo não presta. Queridos, eu nessa noite vou ter a oportunidade de compartilhar com a igreja um dos temas das aulas ministradas no Rema. Quem já fez o Rema? E quem fez sabe, Rema não se explica, Rema se vive. Pode parecer clichê, ou você pode falar assim, eles falam isso, né? Mas não sei. Irmãos, não tem como explicar aquele ambiente. Eu vim de uma tradição, de uma igreja, de uma realidade, onde para se ter um mover do Espírito de Deus, sempre tinha que ter um som muito alto, sempre tinha que ter um pregador ali com muita eloquência, levanta suas mãos, aquele mover que você vê que o pregador está induzindo para que ele aconteça. Não há problema nisso. Mas quando eu estive ali, na igreja do Carlos Prates, onde acontece o Rema, e eu com a mente nesse formato, e houve um dia no qual, se não me engano, foi o pastor Anderson mesmo, estava ministrando uma palavra lá. E, irmãos, aquela palavra começou a queimar no meu coração e no coração de todos que estavam ali. E o Espírito de Deus começou a se mover naquele lugar. Eu não sei se você sabe, a palavra, a Bíblia, é o verbo encarnado. É Jesus se movendo, é o poder de Deus sendo manifesto. E naquele momento, houve aquele mover, sem nenhum tambor tocando alto, sem nenhum violão, sem nada, só o poder da palavra. Meu coração naquele dia, pastor Rafael, foi impactado. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Na minha caixinha aqui, não tinha como ter um mover da palavra, o Espírito se mover daquela forma, não menosprezando, mas somente através da palavra. E naquele dia eu tive o entendimento, Cristo é o suficiente. Nós não precisamos, apesar de ser bom, apesar do louvor ter sido uma benção. Vocês viram a moça do louvor aqui, como ela canta bem, gente? Pois é. Ai, Jesus, que voz bonita, né? Gostei demais da voz dela. Apesar de ser uma bênção, nós não precisamos dessas coisas para que o Espírito se mova entre nós. Entenda uma coisa, a palavra é suficiente. Cristo é suficiente. E é nisso que nós vamos mergulhar aqui nessa noite, na palavra de Deus, a palavra revelada, a palavra rema. E eu louvo a Deus por essa visão. Irmãos, preste atenção numa coisa. Talvez você pode ver a gente falando sobre o rema e falar assim, mas esse povo está endeusando. Entenda uma coisa, o rema não salva ninguém. A instituição, não. O que salva, o que transforma, o que cura e o que liberta é a palavra que é ministrada lá. É Jesus. Ele é suficiente, grave isso. Amém? Nós vamos falar nessa noite o tema vida de prosperidade. Nós estamos, cadê? Coloca aí, Novembro Rema. Nós vamos falar vida de prosperidade. Teve uma irmã, que ela está nova aqui na igreja, e ela me procurou aqui falando, querendo contar um testemunho sobre um emprego que ela conseguiu. Tem a ver com prosperidade. Vem cá, irmã. Eu acredito que o testemunho vai edificar a nossa fé. Ela é nova aqui na igreja, falou que começou a vir, Deus abriu as portas. Então vamos deixar. Pode subir aqui, por favor. A senhora consegue? Vem cá. Primeiro, qual que é o nome da irmã? Iris. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém.
Ô, irmãos, eu quero dizer o seguinte, já é o 4º domingo que eu estou congregando aqui com vocês. Eu morava em outro bairro, mudei para aqui tem mais ou menos um pouquinho mais de um mês. E para a honra e a glória do Senhor Jesus, eu trabalhava em uma empresa. Aí o meu patrão chegou para a gente, várias pessoas da empresa, e disse que não tinha mais condição de continuar conosco. Mandou todo mundo embora. Foi sexta-feira retrasada. Aí eu fui embora para casa. Fiquei triste, né? Chegar às contas, mas eu falei assim, Senhor é comigo. E aí eu falei com Deus assim. Aí eu fiquei sexta, sábado, domingo em casa. Na segunda-feira eu levantei de madrugada e fui orar e falei com o Senhor. Ô Senhor, amanhã eu vou levantar para ir procurar um emprego. E eu peço ao Senhor, me dá a direção, me guia no lugar onde eu vou conseguir meu emprego. E para a honra e a glória do Senhor Jesus, irmãos, o Senhor me levou no lugar certinho, já comecei a trabalhar lá mesmo. Foi tão incrível, eu cheguei no lugar, perguntei se estavam precisando de pessoas que estavam contratando. Aí o jovem falou comigo assim, só um minutinho. Aí ele abriu o computador lá no lugar onde ele trabalhava e falou assim, acabou de lançar aqui que estão precisando de dois funcionários aqui. Eu falei, então é meu. Tomei posse na hora, sabe? Para a glória do Senhor. E aí o gerente veio, me chamou, conversou comigo e falou assim, vem comigo. Me levou lá dentro, me apresentou o pessoal e falou comigo, amanhã mesmo você pode começar. Eu falei, muito obrigada. E para a glória do Senhor, o Senhor me concedeu essa vitória. Mas eu quero só concluir, para não ficar na minha palavra, a palavra de Deus nos diz, lá em Malaquias 3:10, trazei o dízimo à casa do tesouro, que o Senhor lhe repreenderá, né, o devorador, o cortador, o migrador, e ele, né, para que tenha mantimento na casa dele. A palavra de Deus nos ensina isso. E aí o Senhor lhe vai repreender e fazer prova dele. Porque, irmãos, quando você é fiel no dízimo, nas ofertas, eu aprendi isso, me converti já tem 30 anos. Desde quando eu aprendi isso, eu nunca deixei de devolver meu dízimo, nem as ofertas do meu Senhor. Porque não é nosso. Tudo que nós temos é Ele que nos dá. E para a glória do Senhor, Jesus nunca me deixou faltar nada. O Senhor Jesus é fiel, irmãos. Eu morava de favor, hoje eu estou morando em um lugar onde ainda não é meu, porque eu creio que Deus vai me dar a minha casa, mas eu tenho condições de pagar. Para a glória do Senhor Jesus, o Senhor tem me sustentado, eu e meus filhos. E eu quero agradecer ao Senhor e essa rica oportunidade, amém? Em nome de Jesus. Fica aqui, Iris. Nós vamos orar pela Iris. Pai, nós te louvamos pela vida da Iris e declaramos que muitas mais portas serão abertas. O poder do Senhor está sobre ela, o teu Espírito habita nela. Nós declaramos prosperidade, portas abertas, um tempo de avanço, de crescimento. Em nome de Jesus, declaramos toda a sorte de bênçãos. Você é abençoada, Iris, porque Cristo morreu naquela cruz. Aleluia, nós te louvamos, Pai. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, Deus é fiel. E é engraçado que a irmã falou aqui que ela já foi tomando posse. Isso é viver por fé. Nós precisamos tomar posse de tudo aquilo que Cristo conquistou por nós naquela cruz. Então vamos começar aqui. Antes de começar, quero também deixar uma indicação do Verbo Shop, motivação para o sucesso, soluções bíblicas para ser bem sucedido. É um tema que tem um pouco a ver aqui com a vida de prosperidade. Então você no final pode passar lá no Verbo Shop e adquirir esse livro. Amém? Glória a Deus. Então vamos para a palavra. O tema vida de prosperidade. E eu quero te fazer uma pergunta: o que é prosperidade? É muito engraçado que quando nós falamos de prosperidade, é inevitável vir à nossa mente dinheiro. Sim ou não? Sim ou não, gente? Não é? Mas eu não vou dizer que esse pensamento está errado, mas ele está limitado. Porque prosperidade não é somente ter dinheiro. Existem pessoas que só têm dinheiro. Não tem mais nada. Então, no dicionário português, o significado, de prosperidade é a qualidade ou estado do que é próspero. Felicidade. Agora, quando consultamos o mesmo dicionário
o verbete próspero já não é prosperidade. Próspero, alguém que é próspero, encontramos que se desenvolve bem, alguém que se desenvolve bem, que favorece ou ajuda, que tem bom êxito, que tem riquezas e bens materiais. Ou seja, ser próspero não é só ter dinheiro. A pessoa que só tem dinheiro, irmãos, eu vou falar para você aqui um exemplo assim bem... Tem pessoas que têm dinheiro, famosos, né? Pessoas aí da mídia, que tem fama, tem seguidor, que hoje o pessoal quer ter seguidor, né? Tem dinheiro, mas essa pessoa ela não tem paz. Talvez ela só dorme com o uso de medicamento, talvez ela tenha uma depressão muito grande, talvez essa pessoa não consegue ter paz, ou seja, ela tem dinheiro. E se nós olharmos para a mídia, por exemplo, o Michael Jackson, era um cara que tinha dinheiro, mas a gente pode ver que ele era uma pessoa que tinha muitos problemas psicológicos, problemas na alma. Eu não sei se você conhece, mas o Chorão do Charlie Brown, o cara tinha dinheiro, foi encontrado morto dentro de um apartamento de não sei quantos milhões. Ou seja, pessoas que têm dinheiro, que têm talvez milhões na conta, que recurso financeiro não é o problema, mas ela não tem paz. Então eu quero começar aqui falando para você que o requisito principal para a prosperidade, você que nasceu de novo tem ele. Você consegue entender isso? Tarcísio, mas o meu patrão, mas o fulano de tal tem 50 milhões na conta bancária. Isso não é sinal de prosperidade, ele tem dinheiro. Isso é um fato, dinheiro ele tem. Agora, prosperidade só tem aquele que está em Cristo Jesus. Quem é que nasceu de novo? Foi enxertado na videira. Então você está apto a dar fruto, porque você foi enxertado em Cristo. E a prosperidade verdadeira só podemos obter estando em Cristo. Ele é a base da prosperidade. Meu irmão, você pode ter dinheiro, você pode ter casa, você pode ter sítio, você pode ter boas roupas, mas se não temos Cristo, não temos nada. O contrário também é verdade. Podemos não ter nada, mas se temos Cristo, temos tudo. Então grave isso, prosperidade. Quando se fala nisso, aí o tema, né? Vida de prosperidade. Lá vem os verbianos falar de dinheiro. Meu irmão, você vai ouvir sim sobre dinheiro aqui, mas você vai ouvir muito mais sobre o verbo encarnado, Cristo Jesus. Ele é a nossa prosperidade. Quem está em Cristo, meu irmão, é próspero, não tem como. Esse é o requisito principal. Amém? Posso ouvir um amém? Você está comigo aí? Quantos são os prósperos e abençoados aqui? Você que é filho de Deus, meu irmão, você tem o requisito principal para a prosperidade. Agora, prosperidade bíblica. 3 João, no capítulo 1, no versículo 2. Tudo que eu for ler vai ser na versão ARA. Terceira João, capítulo 1, versículo 2. Eu vou ir lendo aqui, já projetou, mas eu vou ir lendo para ganhar tempo, porque a gente vai ler muita Bíblia aqui, amém? Isso aqui é só uma pitada, esses cultos estão sendo uma pitada do que é ministrado lá no Rema. E vou te falar uma coisa, talvez tenha algum ponto aqui que eu não aborde, aí você mas não falou disso, irmão, não tem como falar de tudo em 50, 40 minutos de pregação não, então segura aí, mas eu creio que o Espírito de Deus está falando aos nossos corações. Vamos lá, 3 João capítulo 1, versículo 2. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Prosperidade, saúde, como é próspera a tua
alma. Então, a prosperidade que Deus tem para mim e para você, que é filho dele, não é só uma prosperidade de ter dinheiro, mas é uma prosperidade de ter dinheiro, de ter saúde, de ter paz, de ter alegria, de ter ânimo para viver. Porque, meus irmãos, tem pessoas que perdeu a alegria em viver. Então, prosperidade é você se alegrar por mais um dia, você se alegrar por mais um culto, você se alegrar porque o seu coração está batendo, meu irmão. Eu costumo dizer para as pessoas, às vezes, que me procuram, desesperançosas, eu falo, meu irmão, enquanto há vida, há esperança. Mas a nossa esperança não é aquela que é a última que morre, não. A nossa esperança está em Cristo Jesus. Nós temos a fé dos fatos que vão acontecer nele. Então, meu irmão, Deus tem prosperidade para todas as áreas da nossa vida. Em resumo, a prosperidade bíblica transcende a mera acumulação de riquezas. Prosperidade é ter uma boa jornada. Então, o que você precisa para ter uma boa jornada? Isso é prosperidade. E aí eu quero trazer aqui uma ilustração para que você entenda. Quem aqui tem um chamado missionário? Deixa eu ver. Oh, glória a Deus. Aleluia. Pensa você, meu irmão, você vai fazer missão lá no Agreste, as ruas todas esburacadas, lá na Amazônia, num lugar de difícil acesso. Deixa eu te perguntar, provavelmente você vai precisar de um carro, tô certo? Porque o carro é um meio de locomoção no qual você vai mais rápido. Se estiver chovendo, você está dentro de um carro. Num lugar que, se o sol estiver muito quente, você está protegido. Agora eu te pergunto, para uma região como essa, onde as ruas são de terra esburacada, ter uma Ferrari é prosperidade? Você precisa isso para cumprir a sua jornada? Porque, não sei se você sabe, eu acredito que sim, Ferrari é um carro baixo. Um carro que custa aí 2 milhões, 3 milhões. Mas é baixo, nas ruas nossas aqui não tem como andar. Então, se nós olharmos com a ótica humana, naturalmente falando, o que seria ideal para uma região como essa? Um carro mais alto, uma picape, uma Hilux, uma Toro, uma estrada. Você está conseguindo entender que a Ferrari é mais caro, mas para essa necessidade ela não atende. Então, o que é prosperidade? É ter uma boa jornada, é ter as ferramentas necessárias para que você cumpra o propósito que Deus tem para a sua vida. Isso é prosperidade. Então, prosperidade, nós podemos dizer que ela é relativa. A prosperidade de Deus para a minha vida pode ser diferente para a sua vida, porque o chamado de Deus para a minha vida é um, e para a sua vida é outro. Então, eu não posso medir, eu não posso comparar. Eu não posso entrar no jogo da comparação, por quê? Porque prosperidade é ter uma boa jornada. Grava isso. Prosperidade é ter uma boa jornada. É você ter as ferramentas adequadas para aquilo que você vai desenvolver no Senhor. Posso ouvir um amém? Então, o que seria uma boa jornada? O que seria essa prosperidade? Recursos financeiros? Sim. Mas a prosperidade também é mentalidade, é ser saudável, é saber dar e receber. Isso aqui é muito interessante, sabe por quê? Porque talvez você pense assim, eu preciso saber dar, isso é necessário. Mas você sabia que tem pessoas que têm a mentalidade tão travada que ela não sabe receber? E isso parece nobre, mas não é, isso é orgulho. Porque aquele que não sabe receber, ele é orgulhoso. Então nós precisamos saber dar, mas também saber receber. Aprenda isso. A Bíblia fala que é melhor dar do que receber. Então nós precisamos ser generosos. Agora, o dar, muitas vezes nós barganhamos. Nós chegamos aqui e damos na igreja, na casa de Deus. Mas quando é para abençoar alguém, nosso coração se fecha.
Porque na verdade nós estamos dando com o interesse de receber algo em troca. Mas o que o Evangelho nos diz de uma mente próspera, você dá sem esperar nada em troca. Porque na verdade nós estamos dando aquilo que Cristo conquistou, aquilo que Cristo nos deu. Você está conseguindo entender? Então nós precisamos ter esse desbloqueio na nossa mente. Eu preciso saber dar, mas eu também preciso saber receber. E uma prosperidade bíblica é ser pleno, é ser contente. Irmãos, pensa você, um traficante. Talvez ele tenha muito dinheiro, mas se tem uma coisa que traficante, que vagabundo não tem, meu irmão, é paz. Então é ser pleno, é você deitar na sua cama e dormir, querido. Ah, Tarcísio, mas eu tomo remédio para dormir. Meu irmão, presta atenção, nós vamos descorrer aqui. Isso não tem problema, não quer dizer que tem um demônio atuando na sua vida, que você não é próximo, não é esse o ponto. Mas nós precisamos entender que todo mal, a raiz dele, vem da queda. Porque Deus nos criou perfeitos. Então, quando a gente fala assim, mas está tomando um remédio para dormir, então quer dizer que eu sou endemoniado, eu não sou próximo. Não, não é isso que nós estamos querendo dizer. Mas nós precisamos ter um entendimento do seguinte, que Deus não nos criou assim. E como eu disse aqui, para ser próspero tem um requisito que não tem como abrir mão dele, é ser filho de Deus, é ser nascido de novo. E se nós somos nascidos de novo, nós temos uma nova identidade, uma nova criatura, nós nascemos de novo. Então nós precisamos buscar que a nossa mente seja renovada para que essa prosperidade alcance a nossa vida. Amém ou não amém? Então eu falei o que é prosperidade, agora vamos ver o que é pobreza. Segundo o dicionário, pobreza é estado ou qualidade de pobre, falta do necessário à vida. Olha para você ver, falta do necessário. Escassez, indigência, penúria, pouca abundância. Agora nós vamos ler João 10:10. Diz assim, João 10:10, você conhece? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Aí Jesus, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Agora eu quero que você faça uma comparação da prosperidade com a pobreza. E com base nesse texto, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Se nós olharmos uma matéria também que tem no Rema, que você que fez, eu tenho certeza que você ficou impactado, porque ela é uma das melhores, que é o caráter de Deus. Se nós olharmos para esse texto aqui, João 10:10, e essa comparação da prosperidade e da pobreza, essas características revelam o caráter de quem? Segundo João 10:10. Revela o caráter de Deus ou do inimigo? O caráter de Deus é vida e vida em abundância. Esse texto revela o caráter de Deus e o caráter do diabo. E aí tem crente que pensa assim, não, ser próspero, ter dinheiro, ter as coisas, isso é do capeta. Porque o rico não vai entrar no reino de Deus. Nós vamos ver aqui se vai entrar, se não vai. Se Deus tem problema com a riqueza ou se não. Mas eu tenho certeza que com a sua mente humana você consegue compreender que a prosperidade combina mais com o caráter de Deus do que com o do diabo. E a pobreza combina mais com o do diabo do que com o de Deus. Isso aí não tem como negar. É da vontade de Deus que sejamos prósperos. Será que é? Salmos capítulo 128, versículo 2, diz assim:
você desfrutará o fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Jeremias, capítulo 29, o versículo 11, diz assim: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseio. Então, irmãos, se nós ficarmos pensando que a prosperidade não é da vontade de Deus, assim será. Porque tudo será de acordo com o que nós cremos. É pecado ter riqueza? Eu tenho certeza que você já pensou assim, não, o rico não vai entrar. Não é, gente? E culturalmente o nosso país ele tem uma cultura de pobreza. Porque parece que a colonização, a escravidão... Gente, vocês não têm ideia do tanto de ouro que eles levaram embora nós, não. Não vou entrar nessa parte aqui, mas se você olhar a colonização, a história do nosso país, nós vemos que é uma mentalidade ainda de escravo. É uma mentalidade de escravo. Abre lá em Marcos 10, 17. E se nós olharmos, irmãos, até o contexto da nossa casa, é muito engraçado que lá no Rema, o pastor Anderson, foi ele que deu essa matéria para mim, quando eu fiz o Rema, e ele coloca lá, isso aqui só comigo, com vocês nunca fizeram isso não, que coloca o grampinho no chinelo, o chinelo rebenta, você vai lá e passa um grampo de cabelo nele, um parafuso. Tem uma atitude que eu acho ela engraçada, que ela revela muito a nossa mentalidade, às vezes de escassez, que às vezes você tem um jogo bonito de copo lá na sua casa, mas você deixa o jogo de copo bonito guardado e toma café e água no copo de requeijão. Não é verdade? Então, parece que já é de cultura. Quando a gente vê uma pessoa mais chique e arrumada, a gente fala assim, nó, fulano é metido, fulano... Meu irmão, simplicidade não tem nada a ver com roupa. Simplicidade não tem nada a ver com questão financeira. Simplicidade tem a ver com o nosso caráter. E eu quero te dizer uma coisa, o dinheiro ele é um potencializador de caráter. Grave isso aí. O dinheiro é um potencializador de caráter. Se você tem um bom caráter, o dinheiro potencializa isso. Mas se você tem um mau caráter, o dinheiro também vai potencializar isso. Então, na verdade, o dinheiro ele só dá potência para aquilo que já somos. Se você não é humilde, o dinheiro só vai te fazer ficar mais soberbo mesmo. Normal, vai potencializar, é o que está dentro. Está conseguindo entender, irmãos? Então é pecado ter riqueza, e muita gente lê esse texto aqui para embasar que de fato nós devemos viver na pobreza. Marcos 10, 17 diz assim: e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem a seu encontro e ajoelhando-se perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Quem já ouviu esse texto aqui para falar assim, ó, tá vendo aí, ó? Para seguir Jesus tem o que ser o quê? Pobre. Porque o cara tinha dinheiro e Jesus mandou ele vender tudo.
Mas você vai trocar o óculos com que você enxerga as coisas nessa noite. O Espírito vai te revelar a verdade. E em nome de Jesus você vai sair daqui com seus olhos abertos. Toda escama vai cair por terra em nome de Jesus. Porque pobreza é do diabo. Pobreza não combina com Deus, irmãos. Não combina. E esse texto, ele nos revela que ter riquezas não é pecado. Mas o que é pecado é colocar alguma coisa no trono do nosso coração, que não seja Jesus Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então preste atenção, quando Jesus fala assim, ei, vai lá, vende tudo o que tem, porque o cara chegou pagando de bom moço, de bom samaritano. Nós sabemos que ninguém é salvo por obras, sim ou não? Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Esse é o requisito. Mas aí o jovem ele chega falando assim, olha, eu tenho cumprido aí toda a lei, eu tenho feito tudo. Primeiro que isso não é requisito para a salvação. Nós estamos na nova aliança, onde nós somos salvos reconhecendo o sacrifício de Cristo. E qualquer outra coisa que colocarmos para que possamos alcançar a salvação é anátema. Não é verdade. Mas o que Jesus está dizendo para esse jovem é o seguinte, olha, no trono do seu coração não pode ter nada acima de mim. No trono do teu coração eu preciso ser o centro. Então só pode me seguir aquele que faz de mim Senhor, o primeiro. Qual é o requisito para seguir o Senhor? Ele precisa ser o primeiro. Se eu colocar as riquezas acima de Jesus, meu irmão, eu perdi. Eu perdi uma vida próspera, porque aí eu vou passar a ter dinheiro. O segredo da prosperidade é ter Cristo, não é ter dinheiro. Mas esse jovem, ele tinha colocado no seu coração o quê? O dinheiro como Senhor. E a palavra de Deus, ela nos mostra em vários textos que o único Deus que concorre com o nosso Deus é Mamon, é o dinheiro. Meu irmão, pare e pensa quanto tempo da sua vida você se dedica a ganhar dinheiro. E não tem pecado, não é problema. O problema é fazer do dinheiro o nosso Deus. É pegar o dinheiro e colocar ele num lugar no qual pertence ao Senhor. Você está conseguindo entender? Amém ou não amém? Em 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 10, cadê? Você não mostrou plaquinha até agora? Que tem coisa demais para falar ali ainda. Vou acelerar aqui. Ô, gente, essa plaquinha, se vocês viram o Rafa fazendo assim de vez em quando, vocês não entendem, né? Quem está pregando. É porque tem o pessoal do schedule aqui, ó. Aí eles ficam com a plaquinha ali, eles são bênção, pessoal assim, sensacional. Aí, do nada, eles levantam a placa assim, falta 5 minutos para acabar. Ô, glória! Mostra a plaquinha aí, irmã, em nome de Jesus. Então vamos lá, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, diz assim, porque o amor, porque o quê? Ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviarão da fé, e a si mesmos se atormentarão com muitas dores. Então esse texto ele está dizendo o que, irmãos? Que o dinheiro é a raiz de todo mal. Mas quem já ouviu, talvez até você já falou, não, o dinheiro, irmãos, onde entra o dinheiro, deu ruim. Não é ou não é? A gente não foi ensinado assim? Só que deixa eu te falar uma coisa. Volto a dizer, quem salva é Jesus, a glória de Jesus não é do remo de nenhum homem, a glória é toda de Jesus. Mas esse casal de missionários que veio dos Estados Unidos para o Brasil, que iniciou o ministério Verbo da Vida aqui, irmãos, a direção de Deus para eles era: vá ao Brasil e liberte meu povo. E a palavra de Deus fala que o povo perece por falta de quê? Aí, o brasileiro, nós não temos o hábito de ficar lendo,
Não tínhamos, porque agora nós somos nova criatura. E aí, qualquer pessoa que chegasse e falasse assim, não, porque o dinheiro é a raiz de todos os males, a gente ficava com isso. Ou seja, você está criando repulsa ao dinheiro. Não pode ter dinheiro, porque ter dinheiro é o quê? É a raiz de todo o mal. Só que esse texto aqui também embasa o argumento que eu usei para o jovem rico, que aqui está falando o seguinte, olha, ter dinheiro não é problema, mas o amor ao dinheiro. Ou seja, você ter dinheiro mesmo, que eu estou falando aqui, na carteira, na conta bancária, isso não é o problema é quando você coloca a sua dependência, a sua devoção, o seu coração nisso. O seu Senhor já não é mais Jesus, o que cura já não é mais Jesus. Não, eu tenho dinheiro, eu vou nos melhores médicos. Você precisa de algo, você já não consulta mais o Senhor, você vai lá porque você tem dinheiro e compra. Então o que a Bíblia está falando é o seguinte, olha, não coloque ninguém nesse lugar. Esse lugar é dele. Então a falta do conhecimento é que tem nos levado, irmãos, a essa mentalidade de escassez, de miséria. E aí a gente está lá passando necessidade. Deus está querendo me ensinar alguma coisa com isso. Aí deixa eu te falar, Jesus veio para dar vida e vida em abundância. O que passar disso é do diabo, irmãos. Mas eu sou crente. Ok. Mas não faz parte do caráter de Deus a pobreza, a miséria, a escassez, não, irmãos. Rafa pregou aqui uns tempos atrás, eu achei sensacional, que antes de Deus colocar o homem no jardim, Ele preparou tudo. Ele preparou tudo. Então, se nós... Preste atenção, não estou dizendo que você não vai passar por um momento difícil. Não sai daqui com essa ideia não, que isso aí também é uma mentira de Satanás. No mundo tereis aflições. Você vai passar, irmão. Estou profetizando não, mas enquanto você estiver nessa terra aqui, você vai passar. Só que existe uma diferença. Quando nós passamos por uma situação e não temos conhecimento da palavra, o diabo ele pisa em nós. Mas quando nós passamos por uma situação e temos a revelação do verbo encarnado, do que Cristo diz a respeito daquilo, meu irmão, nós pisamos em Satanás. Porque nós temos a revelação da palavra, nós conhecemos a verdade, meu irmão, e contra a verdade não há nada nesse mundo, porque a verdade, a palavra é Cristo Jesus. Então é nele que nós nos agarramos, a nossa fé, a nossa expectativa, a nossa esperança está em quem? No dinheiro? Não, está em Cristo. Nosso coração se inclina para colocar a expectativa no dinheiro? Sim, mas a nossa mente, dia após dia, será renovada pela palavra de Deus. E o Senhor sempre, não estou falando, o Senhor sempre terá lugar de honra no nosso coração. Ele é que governa a nossa vida, Ele é quem supre as nossas necessidades. Então, prosperidade de fato não é ter somente dinheiro. Vamos ler, eu vou dar uma aceleradinha aqui, porque a irmã levantou a plaquinha ali, ô irmã abençoada. Prosperidade não é ter somente dinheiro. Gênesis, capítulo 39, a partir do versículo 1. O pessoal está dando para entender? Amém? Isso aqui é só uma pitadinha, você tem que ir lá no Rema, tá na Black Week, o negócio está 30% de desconto. Se você dá mole, meu irmão, vai lá, faça sua matrícula. Eu confesso para você, quando eu comecei, eu não queria não. Eu entrei com o coração assim fechado. Mas depois, meu irmão, Jesus amado, a palavra ela transforma, meu querido. Então vamos lá, José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem, o quê? Que ele veio ser a homem, o quê? Próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que
o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Agora nós vamos ler Gênesis 39, 21. Vamos dar uma adiantadinha aí. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Eu te pergunto, alguém na condição de prisioneiro pode ser classificado como próspero por dinheiro? Alguém que está na situação de José aqui, nós podemos humanamente olhar para ele e falar assim: olha, José é próspero porque ele tem dinheiro. Não, o texto fala que José, tudo que ele colocava a mão dava certo, prosperava, porque o Senhor era com ele. O Senhor era com ele. Só que tem um mistério aqui. José, ele não tinha o Espírito Santo habitando dentro igual você tem, meu irmão. Tarcísio, então você está querendo dizer que eu sou melhor que José? Entenda como você quiser. Eu sei que o Espírito Santo habita aí dentro de você. José, ele não tinha isso, mas ele tinha consciência de que Deus era com ele, e ainda que ele foi ali vendido como escravo, ele estava ali na casa do Potifar, tudo que ele fazia prosperava. Depois a mulher do seu patrão Potifar dá em cima dele, por uma calúnia, ele vai parar onde? Na prisão. E Satanás deve ter pirado com ele, porque falou assim: não, agora eu joguei ele na prisão, deu ruim para ele. Meu irmão, mas na prisão, tudo o que ele fazia prosperava. Porque prosperidade não é ter dinheiro, prosperidade é ter consciência de que o Senhor é conosco. E onde, meu irmão, nós colocarmos a mão, vai prosperar, vai dar certo. Onde nós colocarmos a mão, saúde divina vai vir. A palavra diz para nós colocarmos a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Isso é prosperidade, é trazer o reino de Deus para se manifestar aqui nessa terra. Então nós precisamos ter um entendimento de que, ainda que por um momento não tenhamos dinheiro, mas nós temos o Senhor, e o Senhor é a nossa prosperidade. E aí nós percebemos no decorrer aí da história de José, que José, se eu posso dizer assim, ele dorme um prisioneiro e acorda o governador do Egito. Sabe por quê? Porque ele era próspero e o Senhor era com ele. Então prosperidade também está relacionada à nossa mentalidade, a ter um entendimento de quem nós somos em Cristo. Provérbios capítulo 3, versículo 13, diz assim: feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata. Ou seja, é melhor o lucro que a sabedoria dá do que o lucro da prata. É melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo que podes desejar não é comparável a ela, a sabedoria. Então, irmãos, José, eu julgo que ele é o cara que alcançou isso aqui, a sabedoria. Então nós precisamos o quê? Ter sabedoria da parte de Deus, para que nós possamos ter uma vida abundante. E se nós olharmos José, ainda ficando aqui em José, ele, quando lá Potifar tem o sonho que iria vir um tempo de escassez e um tempo de abundância, e depois um tempo de escassez, e ele tem o discernimento desse sonho, ele é colocado para gerir a riqueza daquele povo, dos egípcios. Mas
aquele homem, o Senhor era com ele, e ele era próspero. E ele tinha sabedoria da parte de Deus. E ele discerniu o que Deus havia falado. E no tempo de abundância, ele gastou tudo, não foi? No tempo de abundância, ele guardou, para que o tempo de escassez ele pudesse ter suprimento. E eu quero que você entenda uma coisa: a nossa mentalidade de pobre, nós não podemos ver um dinheiro que nós acabamos com ele rápido. O discurso aqui não é para você ser miserável e não abençoar as pessoas, mas é para você e eu, nós termos o discernimento da parte de Deus, para que possamos ter uma boa administração daquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Irmãos, eu tive uma pessoa que eu convivi uma vez, e essa pessoa falava para mim assim, essa pessoa ele era meu sócio. Se estiver gravando, não coloque isso aí não, pelo amor de Deus. E se ele era meu sócio, se eu ganhava 100, ele ganhava quanto, gente? Ele era meu sócio. Mas pensa numa pessoa que gastava dinheiro, irmãos. Pensa numa pessoa que gastava dinheiro. E eu falava assim: fulano, não faz isso não, nós precisamos de guardar para a nossa empresa crescer, nós precisamos de administrar bem. E essa pessoa virava e falava para mim assim: meu irmão, só se vive uma vez. Só se vive uma vez. Eu vou gastar aqui, amanhã pertence ao Senhor, vamos que vamos. Isso não é fé, isso é loucura. Porque a fé, ela te dá sabedoria. A fé saudável traz sabedoria. E eu quero declarar sobre a sua vida. Talvez você olhe e fale assim: mas eu ganho muito pouco hoje. Mas, meu irmão, busque de Deus sabedoria para administrar esse pouco aos seus olhos. Mas a palavra de Deus nos libera algo: seja fiel no pouco, administre ele com zelo, não seja avarento, abençoe pessoas. Sabe, tem jovens que moram com a mãe e com o pai que não compra nada dentro de casa. Você olha o jovem, ele está todo bonito, ele está lindo, mas ele não compra nada dentro de casa. Meu irmão, seja abençoador, cumpra os princípios que a Bíblia nos orienta, mas busque de Deus sabedoria, que Ele vai te dar. E você vai ver esse pouco se multiplicando, assim como foi na vida de José, se multiplicando, meu irmão, e você vai prosperar. O lugar que você está não define onde você vai chegar, meu irmão. Deus é poderoso, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Tarcísio, mas a riqueza, meu irmão, a riqueza ela não traz a felicidade, mas ela faz parte da felicidade, dinheiro. Porque, meu irmão, eu não consigo entender uma pessoa que deu o dia de pagar a conta de luz, ela não tem um dinheiro. Onde isso glorifica a Deus? Você querer comer uma coisa, você não poder comer para você guardar para o seu filho, para guardar para o outro. Também não podemos comer demais para entrar na glutonaria, não. Mas você está conseguindo entender? Deus não é glorificado na pobreza não, irmãos. Eita, aleluia. Falta 5 minutos. Ei, Jesus, onde é que eu estava aqui? Então, precisamos ter uma mente próspera. Provérbios no capítulo 11, no versículo 9 diz assim: o ímpio com a boca destrói o próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Romanos no capítulo 12, o versículo 12, Romanos 12, 2 diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Kenneth Hagin diz: o que nós cremos é resultado do nosso pensamento. Se pensamos erroneamente, vamos crer de maneira errada. Se a nossa crença for errada, a confissão, a liberação da nossa palavra também o será. Ou seja,
o que dissermos estará errado. Tudo depende do nosso modo de pensar. Ou seja, nós precisamos alinhar o nosso pensamento com as verdades de Deus. E assim será. Nós vamos declarar aquilo que a palavra diz e não aquilo que os nossos olhos veem. Amém ou não amém? Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, nós somos abençoados. Como combater a pobreza? Mateus 11:5. Preste atenção nisso aqui. Os cegos veem. Mateus 11:5. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. Agora olha o pobre. E aos pobres está sendo pregado o evangelho. Se a gente analisar esse texto aqui, o surdo, qual que é a necessidade do surdo, irmãos? Qual que é a necessidade do cego? Ver. Agora, qual que é a necessidade do pobre? Dinheiro ou não? Só que aos pobres está sendo pregado o evangelho. Sabe por quê? Porque o evangelho é o único capaz de libertar uma mente aprisionada. Porque a pobreza, meu irmão, nem sempre é uma condição financeira, é a maneira com que você crê. Então o surdo, ouça, o cego, veja, mas ao pobre, palavra. Mas isso não nos impede de abençoar os pobres. Nós temos que ter um coração generoso. Só que em João, no capítulo 4, no versículo 13, diz assim: afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter? Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar a vida para a vida eterna. Presta atenção. Quando eu chego a um necessitado e dou a ele dinheiro, isso é bíblico. Nós temos que abençoar. Só que eu chego para o necessitado, para o pobre, e dou a ele dinheiro. Ele vai pegar aquele dinheiro, vai pagar a conta de luz, vai pagar a conta de água, ele vai comer e vai voltar a ter fome. Precisamos fazer isso. Mas o melhor que nós podemos dar a uma pessoa é a palavra de Deus. É pregar para ela o evangelho. Porque Jesus está falando para a mulher samaritana: olha, de uma necessidade física. Essa água aí, você vai ter sede de novo. Agora, se você beber de mim, nunca mais você terá sede. Ou seja, Jesus, ele supre a nossa necessidade eternamente. Ele nos liberta, ele nos leva para um outro patamar. Você consegue entender isso? A única maneira de combater a pobreza é através do evangelho. Palavra de Deus. É a única maneira. 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 16, diz assim: pois quem conheceu a mente do Senhor, que possa o instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. A maior prosperidade que existe, meu irmão, para fechar, é nascer de novo. Eu quero dizer para você, talvez você entrou aqui hoje sem recursos financeiros, mas se você nasceu de novo, você é próspero. Você é próspero. Deixa a palavra renovar a sua maneira de pensar, porque você vai ver e viver coisas extraordinárias no Senhor. E lá na frente você vai olhar para trás e falar: como Deus é bom, até aqui nos ajudou o Senhor. Ao nascermos de novo, todo o fracasso da queda e do pecado são anulados em nossa vida.
A fé em Cristo apaga nosso passado e cria um novo homem, ou seja, nascemos de novo, cheio da vida de Deus e pronto para viver o estilo de vida de Deus sobre a terra. Viver o estilo de vida dos céus aqui nessa terra. 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Ou seja, meu irmão, se estamos em Cristo, tudo se fez novo. A nossa natureza caída do pecado já não pertence mais a nós. Nós nascemos de novo e em Cristo nós somos abençoados. Nós herdamos a herança em Cristo Jesus. Ele é o segredo da prosperidade, ou melhor, Ele é a nossa prosperidade. Todo aquele que está ligado nele vai dar fruto. Deus não tem prazer na pobreza e na escassez. Deus se alegra na prosperidade do justo. E você é justo porque você foi justificado por Cristo Jesus. Se coloque de pé no seu lugar. Ei, deixa eu te falar uma coisa. A sua condição financeira não te define. Talvez hoje você pode estar com pouco. Talvez você saiu da sua casa, sua luz está lá cortada. Talvez seu nome está sujo. Isso não te define. Isso não faz de você melhor ou pior que eu. O que nos define é aquilo que nós cremos. É aquilo que a palavra diz ao nosso respeito. Então alinhe o seu pensamento àquilo que a palavra diz. Ainda que os seus olhos vejam um cenário contrário, vai liberando a palavra, irmãos. Vai liberando a palavra dentro da sua casa, sobre sua vida financeira, sobre a sua vida sentimental. Você ter um casamento abençoado é prosperidade. Você ter filhos servindo ao Senhor é prosperidade. Chega de deitar e não dormir porque o filho está na rua, não. O seu filho vai conhecer a palavra de Deus. Essa palavra vai alcançar o seu filho, a sua família, a sua casa, seu marido, a sua esposa. Isso é prosperidade, é ter plenitude, é ter paz, meu irmão. Chega de viver em derrota. Quando a gente fala assim, pode soar arrogante, chega de viver em derrota. Quem é você para pensar isso? Eu sou filho de Deus. Quando a gente fala isso, não quer dizer que nós não vamos ter mais problema, mas quer dizer que nós vamos atropelar todos os nossos problemas. Sabe por quê? Porque nós temos Cristo Jesus. Você é próspero, meu irmão. Você é abençoado em Cristo Jesus. Amém? Vamos celebrar o Senhor? Vamos celebrar? As palmas. Eu não vou abandonar minha confiança em Ti. Há um grande galardão, eu sei. Há um grande galardão, eu sei. Sempre vou perseverar em fazer Tua vontade. Eu viverei Tuas promessas, eu sei. Declare isso, querido. Viverei Tuas promessas, eu sei. Eu não vou retroceder. Pode vir o que vier.
Sempre vou perseverar em fazer tua vontade. Eu viverei tuas promessas. Eu sei, Senhor, viverei tuas promessas. Eu sei.